Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Os 5 Pontos do Calvinismo. Eu sou o pastor Giovanni Zardini e hoje o nosso tema é o primeiro ponto, depravação total. Com essa expressão nós queremos denotar a condição humana natural, desprovido do favor e da graça de Deus, da ação de Deus em transformá-lo. O homem em sua natureza pós-queda de Adão, é, portanto, totalmente corrompido e depravado. Eu quero começar pelo texto de Romanos 14, 23, que diz assim: tudo que não provém da fé é pecado. Isso significa que até a virtude que o homem consegue performar é pecaminosa, porque não provém de um coração transformado, redimido ou movido por amor a Deus. A grande ilustração que nós podemos ter com relação a isso é a nossa obediência indisposta. Muito presente nos filhos, por exemplo, na rebeldia adolescente. Eu tenho um filho de 4 anos de idade que gosta muito de brincar com carrinhos. E ele tem vários, então o quarto dele fica uma bagunça cheia de carrinhos. Ele gosta de espalhar todos pelo chão, fazer suas pistas, e então o quarto fica repleto de brinquedos. Mas depois ele tem uma tarefa a cumprir. E eu peço para que ele guarde os brinquedos antes de começar uma nova brincadeira em outro lugar. É uma luta. Ele esperneia, não quer fazer, mas quer começar uma nova brincadeira em outro lugar com outras coisas. Mas então eu lembro que ele só poderá brincar com outra atividade quando cumprir a tarefa de guardar os brinquedos. Então, de forma indisposta, emburrado, reticente, ele vai esperneando e resmungando guardar carrinho por carrinho. No fim das contas, ele me obedece, e a sua obediência é boa. Obedecer aos pais é algo que a Bíblia e o Senhor Deus nos ordena. Isso é bom por si só. Mas a forma como ele obedeceu não é nada boa. Não tem virtude pura numa obediência reticente, questionadora e indisposta. Nesse sentido, a nossa virtude praticada pelo ser humano, nós podemos ter atos bons e até mesmo cumprir mandamentos bíblicos sem amar o Senhor Jesus. Isso significa que a nossa natureza não foi transformada e mesmo assim nós podemos agir com boas ações. Deus restringe a capacidade da nossa maldade ao nos permitir viver virtude mesmo sem a sua graça. Mas isso não transforma a nossa natureza. A nossa natureza permanece totalmente depravada, caída e indisposta a Deus. A depravação total ela se manifesta, ou pelo menos é entendida, em talvez 4 aspectos principais. O primeiro deles é o fato de que a nossa rebelião é contra Deus. A nossa corrupção do coração numa natureza caída é contra Deus. Nós somos totalmente rebeldes a Deus. Eu cito, por exemplo, o texto de Romanos 3, 9, 11 a 18. Já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Nesse sentido, todos carecem da graça de Deus e estão rebeldes com relação a Deus até que sejam transformados. Toda a nossa disposição é naturalmente contra Deus. O homem natural, portanto, não busca a Deus. O segundo aspecto da nossa rebelião é que tudo, portanto, que fazemos sem a graça de Deus é pecado. Romanos, ainda no capítulo 14, diz assim no verso 23: tudo que não provém da fé é pecado, mesmo as boas ações que fazemos, como mencionamos agora há pouco, não são dignas de louvor e não são agradáveis diante de Deus por não prover de um coração humildemente sujeito a Deus e não ter afetos para com Deus. Romanos 7, 18, Paulo diz o seguinte: eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Por carne, Paulo está se referindo à disposição natural do seu coração, ao estado natural sem a obra do Espírito Santo. Portanto, tudo que promovemos sem a ação do Espírito Santo vai contra Deus. E Deus não recebe como atos de louvor
nem como ações relacionadas afetivamente em adoração, em obediência, em comunhão com Ele. E isso não é agradável diante do Senhor. A terceira razão que a nossa rebelião ela é completa é que nós somos, portanto, incapazes de fazer o bem e incapazes de redimir ou transformar a nós mesmos. Romanos, no capítulo 8, nós lemos que o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo está falando literalmente sobre a mente da carne. Essa é a palavra grega que aparece aqui. Esse pendor tem a ver com a mentalidade, a disposição da carne, ou seja, do homem natural sem a graça de Deus. Romanos nos diz que nós estamos na carne. Mas ainda é em Romanos que Paulo diz que se no Espírito nós de fato agradamos a Deus e provamos que vimos de Deus. Ou seja, a menos que algo aconteça na nossa natureza por parte de Deus, a sua ação em nós, a nossa disposição é má e não chega até Deus. E é incapaz e indisposta de transformar a nós mesmos. O ser humano, portanto, não pode fazer essa obra em si. Efésios 2 nos afirma, no capítulo 2, no versículo 1 ainda, que nós nascemos em morte. Quando Deus nos acha, Ele nos acha mortos em delitos e pecados. Portanto, cegos para Deus, mortos espiritualmente e carentes de transformação. O quarto aspecto da nossa corrupção é uma consequência terrível. Se somos totalmente contra Deus, avessos a Ele e a sua bondade, nós somos, portanto, merecedores do castigo eterno. A nossa rebelião é merecedora de punição eterna. Nós lemos em Efésios, capítulo 2, no versículo 3, que nós, por natureza, somos filhos da ira. Essa é a condição que nós chegamos nesse mundo, depois de Adão. Por natureza, condenados legalmente, filhos da ira, merecedores, culpados da ira de Deus. Nós somos culpados diante da ira de Deus. As Escrituras afirmam isso em diversos textos. Cito para você, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, Mateus, capítulo 5 e capítulo 10, Apocalipse, capítulo 14, capítulo 20, nos revela a triste e forte realidade do castigo eterno. Portanto, o fato de sermos totalmente corrompidos e depravados nos assegura que somos totalmente rebeldes em relação a Deus. Nos afirma que nós somos completamente indispostos com relação à transformação pessoal. Nós não somos capazes de nos transformar. Tudo o que fazemos é pecado. E, por fim, merecedor de punição eterna. Estudar a nossa corrupção é algo muito indigesto, mas pode ser muito proveitoso para a nossa teologia e espiritualidade, pois certamente entender que somos doentes e carentes de salvação pode nos fazer valorizar mais a salvação e o médico que Jesus Cristo é, o grande Salvador, o grande Redentor que precisamos. Que você possa se aprofundar nas doutrinas da graça para ter mais anseio e proveito com a graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida.